Arthur é um bom representante dos heróis da Idade Média, colocados entre a realidade e o imaginário, entre a história e a ficção, e que são nessa época, e para alguns até os nossos dias, personagens míticos. Arthur é rei e, tendo em vista a importância excepcional que adquiriu na Idade Média, o personagem do rei na realidade histórica e no imaginário, isso faz dele, de partida, um personagem de primeiro plano. Por outro lado, está enraizado numa perspectiva histórica da qual não se pode ter certeza de que ele tenha existido. Nada se sabe sobre ele que pertença à realidade histórica, mas esse rei retira disso o duplo prestígio de ter sido, se é que existiu, um dos primeiros reis da Idade Média e, em todo caso, na ficção. Um herói de primeiro plano, ao qual foi dedicada uma vasta literatura que, a partir da Idade Média, coroou de glória e de sonho sua personalidade. Arthur aparece nos escritos do cronista Nunes, que compôs no início do século IX uma Historia Britonum. Nela, o herói pretende ter combatido contra os saxões ao lado dos bretões por ocasião da invasão da Grã-Bretanha pelos saxões e de ter matado até 960 inimigos. Em seguida, ele teria sido o rei dos bretões. Assim, Arthur aparece como um prestigioso guerreiro, pertencente a essa categoria de grandes personagens que se impõem por suas proezas militares. Ele está pronto para se tornar um dos militares brilhantes entre aqueles que dominarão a sociedade medieval dos cavaleiros. Rei e guerreiro, Arthur tem todas as chances de se tornar célebre. Por outro lado, ele nasce num meio étnico que será por si mesmo prestigioso na Idade Média, aquele dos bretões. Seja na Bretanha continental, seja na Grã-Bretanha insular, os bretões são os representantes mais célebres do povo que está nas origens da sociedade medieval, os celtas. O personagem nasce verdadeiramente no século XII, numa obra que conhece muito mais sucesso que a Crônica de Nennius. Trata-se de Historia Regum Britannia, ou seja, a história dos reis da Bretanha, redigida entre 1135 e 1138 por um cônego de Oxford, Geoffrey de Monmouth. Essa história começa com um rei de origem romana, Brutus, que teria vindo trazer a civilização para os primeiros bretões bárbaros. Mestiços de romanos e de bárbaros, os bretões teriam sido governados por uma série de reis, entre os quais o último, Uther Pendragon, auxiliado pelo mago Merlin, teria concebido um filho, Arthur, com uma mulher que ele amava, Ingerne. Rei aos 15 anos, Arthur multiplica as vitórias sobre os romanos e os povos da Europa Ocidental, conquista toda a Grã-Bretanha, as ilhas do norte e o continente até os Pirineus, depois de ter matado um gigante que espalhava o terror em torno de Mont Saint-Michel. Entretanto, seu sobrinho traidor, Mordred, toma-lhe a mulher e o reino. Ao voltar para a Grã-Bretanha, Arthur mata-o, mas ele próprio fica mortalmente ferido e é então transportado para a ilha de Avalon, ao largo do país de Gales, onde deverá ser longamente tratado a fim de poder recuperar seu reino e as suas conquistas. Assim, Arthur tira proveito de dois grandes temas do imaginário, o de grande guerreiro e o de comandante que aguarda um lugar misterioso até poder reaparecer e reconquistar seu reino. Contudo, o prestígio de Arthur não se exaure aí. A partir do século XII, é o herói de uma extraordinária produção literária a que se deu o nome de lenda arturiana. O primeiro e maior dos romancistas arturianos é Chrétien de Troyes, que escreve entre 1160 e 1185. Em seguida, a lenda arturiana, seja em forma de traduções ou de novas ficções, seja em versos, seja em prosa, vai se disseminar em grande parte da Europa ao decorrer da segunda metade dos séculos XII e XIII. Uma característica excepcional de Arthur é que ele não é o único a beneficiar de seu prestígio. Ele está cercado por personagens notáveis que tomam parte em sua influência e que, por sua vez, entrarão no mundo dos heróis lendários do imaginário medieval. Os mais conhecidos são Gawain, Lancelot e Perceval, mas o poder de ascendência de Arthur vai ainda mais longe. Primeiramente, ele dispõe dos poderes mágicos do mago Merlin. Em seguida, os personagens de que se cerca vão desenvolver em sua companhia dois dos grandes mitos da Idade Média, que ilustram duas das características mais profundas dessa época. Por um lado, o grupo guerreiro e por outro, o mistério religioso. Com 12 de seus cavaleiros, Arthur funda e dirige um lugar excepcional de reflexão guerreira, a Távola Redonda. Dela nasce outra grande produção imaginária suscitada por Arthur, o famoso
famoso Graal, misterioso e deslumbrante objeto criado por Deus. O Graal é o produto mais prestigioso da cristianização do mundo de guerreiros medievais. E ainda não é tudo. Advindo de um passado lendário, Arthur prepara o futuro escatológico que prediz o milenarismo cristão. O que o espera em Avalon não é apenas seu retorno vitorioso sobre a Terra, é também a condução da humanidade para o julgamento final e a eternidade. Enquanto isso, ele deixa também um objeto que pertence a uma categoria de instrumentos mais ou menos divinizados na Idade Média, uma espada mágica. Carlos Magno tinha Joyeuse, Rolando tinha Durandal, Arthur tem a Excalibur. Dado que a história e a lenda sempre foram ligadas ao espaço e a lugares singulares, Arthur é visto como um grande marcador de lugares extraordinários. Este, é claro, é o caso de Avalon, mas também o de Tintagel, na Cornualha, onde ele teria sido concebido, e mais ainda o de Camelot, sua cidade imaginária nos confins da Cornualha e do país de Gales. As lembranças de Arthur também estão associadas a dois lugares terrestres reais. O primeiro é o monastério beneditino de Glastonbury, na fronteira do país de Gales, onde em 1191 teria sido descobertos seus restos e o da rainha Guinevere. Em especial, a um lugar surpreendente que alguns textos da Idade Média reconheceram como sendo a ilha de Avalon. O local em que Arthur acamado aguardaria seja sua cura, seja o fim do mundo, foi identificado por um escritor inglês do início do século XIII, Gervais de Tilbury, em sua coletânea de histórias Os Lazeres do Imperador, como sendo a cratera inflamada do Etna, na Sicília. De fato, parece uma repercussão sobre o personagem de Arthur da crença no purgatório terrestre, que nasce no final do século XII, do qual o Etna é uma das bocas presumidas. A presença do herói no vulcão em erupção talvez seja devida ao fato de que esse gloriosíssimo personagem é também, como qualquer homem, um pecador, o que é atestado pela sua cristianização, a morte do seu sobrinho, por mais traidor que tenha sido, seus problemas conjugais e sexuais, pois se a rainha Guinevere o engana com Lancelot, ele também o trai muitas vezes. Uma célebre história ilustra esse sucesso da literatura arturiana. Em seu Diálogos Miraculorum, o cistercense César de Heistenbach escreve no início do século XIII que, se vir um assistente cochilar durante sua prece, fala bem alto. Escutem-me, irmãos, ouçam-me bem, vou contar-lhes um fato novo e extraordinário. Era uma vez um rei que se chama Arthur. Ao ouvir essas palavras, todos acordam, se agitam e se põem a escutar atentamente. A literatura arturiana não cessa de enriquecer-se no decorrer da Idade Média. Por exemplo, no final do século XIII, um romance anônimo, As Maravilhas de Rigomer. No século XIV, um romance de Froissart, Meliador, e no final do século XV, um célebre poema de Malory, de 1485, desperta o herói em A Morte de Arthur. Em 1590, o grande poeta Spenser canta novamente Arthur em The Faerie Queene. Na arte, o rei não deixou de ser representado pelos iluminadores. No século XVII, o grande compositor Purcell escreve sua ópera King Arthur, inspirado no libreto do poeta John Dryden. Arthur também é um herói para o romantismo. O poeta Tyson escreve em 1842 sua obra A Morte de Arthur e no final de sua vida Idílios do Rei. Na pintura, Arthur também é um dos grandes modelos dos pré-rafaelistas. Na música, Chausson, sob a influência de Wagner, compõe entre 1886 e 1895 sua única ópera, O Rei Arthur. O século XX e o século XXI não ficam atrás. No teatro, Jean Cocteau apresenta em 1937 Os Cavaleiros da Távola Redonda. O cinema, principalmente, faz de Arthur e seu séquito o tema de inúmeros filmes, dentre os quais alguns são obras-primas. É o caso de Lancelot Lago, de Robert Bresson, em 1974, de Percival, o Gaulês, de Eric Homer, de 1978, e de Excalibur, de John Boorman, de 1981. Arthur é também objeto de grandes pérolas como o famoso Monty Python, Em Busca do Santo Graal, de Terry Jones e Terry Gilliam, de 1975. Também não hesita em praticar o anacronismo com alguns Arthur transportados para o século XX ou XXI. Assim faz Ty Garnet em Um Yankee na Corte de Arthur, com Bing Crosby, de 1949. E Anthony Fuqua, em O Rei Arthur, de 2004, estabelece uma comparação entre Arthur contra os saxões e George W. Bush contra os iraquianos e os afegãos. Arthur inspira também a história em quadrinhos e a televisão com a série intitulada Camelot. E assim ele inspirou e continuará inspirando o imaginário medieval. Um muito obrigado e prepare-se para a batalha.